AudioJungle. Olá, minhas queridas alunas, meus queridos alunos. O tema dessa aula é incidente de resolução de demandas repetitivas, o famoso IRDR, né? O IRDR, incidente de resolução de demandas repetitivas, é uma inovação enquanto procedimento no nosso código, mas não é novidade a ideia de o processo civil abordar, né, temas semelhantes, matérias jurídicas idênticas, em um mesmo procedimento, com a finalidade de dar uma única resposta aos jurisdicionados. Em outras palavras, nós sabemos que a jurisprudência ou a atividade jurisdicional no Brasil, ela se realiza por meio de uma grande loteria, né? Nós temos uma série de órgãos jurisdicionais, né, órgãos do Poder Judiciário, cada cabeça uma sentença, diz o ditado popular, e isso acaba acontecendo nos tribunais e principalmente dentro dos tribunais que têm a competência constitucional, o papel constitucional, de uniformizar a interpretação do direito com a finalidade de dar maior segurança, de dar maior credibilidade à atividade jurisdicional, maior previsibilidade à atividade jurisdicional e, dessa forma, havendo previsibilidade, ter mais segurança jurídica, né? Então, como eu já comentei em outras aulas, em outras oportunidades e trabalhando outros temas, né? Principalmente o caso do incidente de assunção de competência, eu fiz uma introdução sobre essa matéria, falei bastante sobre essa ideia de previsibilidade e segurança jurídica, tratamos dessa matéria nos recursos repetitivos também, e todas as vezes eu fiz referência ao recurso especial repetitivo, ao recurso extraordinário repetitivo. Então, na verdade, são matérias que elas acabam, de certa forma, se entrelaçando, né? O RESP repetitivo, o RR repetitivo, o incidente de assunção de competência, que muito embora não tenha demandas repetitivas, mas você tem a necessidade de dar uma única interpretação acerca de um tema de direito relevante, né? Um tema relevante de direito que tem uma grande repercussão social e vai tangenciar também com agora a figura do incidente de resolução de demandas repetitivas. O procedimento é uma coisa muito simples, a ideia também é muito simples. Qual é a ideia? Imagina a situação em que você faz um concurso público. Vem o edital, aquele edital traz critérios, né, a respeito da aplicação, critérios de correção da prova que vai de uma fase para outra fase. E aí, quando vem o resultado, você percebe, por exemplo, que um determinado critério do edital não foi observado porque não foi interpretado da maneira adequada. Então eu tenho uma questão de direito, né, interpretação acerca de uma norma, né? E aí a gente tem aí, vamos pegar que seja um concurso que tem mais ou menos uns 1.000 inscritos. E desses 1.000 inscritos, pelo menos uns 500 candidatos resolvem judicializar a situação. 500 ações que vão ser propostas. Imagine, por exemplo, se isso fosse um concurso realizado no âmbito do Distrito Federal, o Distrito Federal tem 8 varas de fazenda pública apenas, 8. Essas 500 ações seriam distribuídas para 8 juízes, entre 8 juízes, sendo que não é uma distribuição equitativa, porque a distribuição é aleatória, né, em tipos procedimentais. Vai ter um equilíbrio de ações, mas de todas as naturezas, todas as espécies. Pode ser que um juiz tenha que julgar 200 desses 500, pode ser que um outro julgue 3, pode ser que acabe aí, pelo menos, cada um julgando uns 60 e alguma coisa. Então, isso vai tumultuar as 8 varas de fazenda pública, né? Fatalmente, as 500 sentenças que serão proferidas nesses processos se transformarão em 500 apelações, se houver uma negativa, por exemplo, da tese jurídica apresentada pelos candidatos, tá? Ou, que não é assim que costuma acontecer, uma uniformidade da decisão, a gente pode ter aí 200 que vencem, 300 que perdem. E aí você continua com a insegurança jurídica, você continua com a agressão frontal à isonomia constitucional entre esses candidatos, entre pessoas que estão na mesma situação jurídica,
tá? E na mesma situação fática, inclusive, nesse meu exemplo. E aí você vai ter dos 300 recursos, 200 vão fazer a segunda fase, esses 300 não vão fazer, vão pedir tutela de urgência, ou seja, você ocupa toda a estrutura do Poder Judiciário, sobrecarrega essa estrutura toda ocupada com uma única questão de direito. Não faz o menor sentido esse tipo de situação. Então, o que poderia acontecer como alternativa, mas que não há previsão legal, seria a concentração, né? Uma espécie de prevenção de todas essas ações. Uma outra alternativa seria uma coletivização dessa questão. Então, pô, tem um aqui, não, peraí. Esse aqui foi o primeiro, vou criar uma prevenção e trazer todo mundo para cá e decidir tudo de uma forma só, mas a nossa legislação também não está contemplando. Nosso legislador acabou optando pela criação desse chamado incidente de resolução de demandas repetitivas, tá? Então, vamos acompanhar aqui o material. O legislador colocou da seguinte forma, né, que o IRDR ele vai ser cabível quando houver, e aí, ó, simultaneamente, tá? Então eu tenho que ter ambos os requisitos presentes. Quando houver simultaneamente, o quê? Uma efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão, ó, sublinha no código aí, unicamente de direito. Unicamente de direito. Então, na verdade, são dois, né, requisitos nesse inciso primeiro. A gente tem que ter uma efetiva repetição de processos e a controvérsia tem que ser sobre a mesma questão unicamente de direito. Tá? E além disso, desses dois requisitos, que a gente pode colocar como sendo requisitos objetivos, né, que vão estar associados mais ao objeto, poderia até, numa classificação comparando lá com dos requisitos de recorribilidade, usar uma expressão assim, requisitos intrínsecos do IRDR, a gente tem aqui esse risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Então aqui a gente já transcende, né, as partes que estão ali discutindo, então já são, a gente poderia até chamar de requisitos extrínsecos, né? Isonomia e segurança jurídica estão além, estão já no reflexo, no efeito, né, das decisões. Então, simultaneamente presentes esses requisitos, a gente pode solicitar a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas. Tá? Assim como ocorre agora na nova disciplina do recurso especial repetitivo e do recurso extraordinário repetitivo, já que a ideia aqui é quase como se fosse fazendo um paralelo aqui com o controle abstrato de constitucionalidade, uma espécie de controle abstrato de legalidade, muito embora a coisa comece em processos subjetivos, se a parte desistir ou abandonar o processo, não importa, a matéria já está posta, é a matéria, o que vai ser interpretado é a tese jurídica, e não a aplicação no caso concreto. Então, não importa se a parte abandona o processo ou desiste. O incidente, uma vez instaurado, ele segue em frente, ele continua. Tranquilo? Se o MP não for requerente, ele vai intervir obrigatoriamente no incidente e deverá assumir a titularidade em caso de desistência ou de abandono. Tá? Igual acontece lá com a ação popular. Né? Você não é o titular daquele direito. Aqui, apesar de a parte começar a titular do direito, mas no IRDR ela não é titular do direito. Então, se ela abandonar, o Ministério Público assume a titularidade. Tá? Se o IRDR for inadmitido por ausência de qualquer dos pressupostos de admissibilidade, isso não impede que, uma vez preenchidos esses requisitos, ele seja novamente suscitado. Claro, de novo, a gente está falando de uma discussão em abstrato, de uma discussão teórica acerca da interpretação do direito, de uma questão de direito. Tá? Isso aqui também acontece, por exemplo, com a ação popular, quando a ação popular é julgada improcedente por insuficiência de provas. Não é porque um autor popular não conseguiu provar que o outro autor popular, conseguindo provar, não vai poder levar adiante. Então, estou fazendo esses paralelos aqui, mais para demonstrar que são figuras, assim, compreensões da sistemática que a gente já tem na ordem jurídica, né? A ideia de você discutir um direito que transcende e dentro de uma perspectiva de dar uma solução única para uma questão que alcança toda uma coletividade. Tá?
É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado o recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva. Claro, né? Vamos pegar lá o STJ. O STJ instaurou o procedimento do recurso especial repetitivo. O objeto desse RESP é uma questão de direito. Quando o STJ decidir, ele vai devolver esse entendimento para os tribunais, abaixo dele, né? E isso aí já vai ser a orientação dessa tese de direito, que já é justamente para evitar que as questões sejam recorridas novamente até o STJ. Então não há nem necessidade da instauração de um IRDR, tá? Então por isso ele é incabível, senão a gente teria dois procedimentos paralelos discutindo a mesma temática de direito, sendo que a do Tribunal Superior sempre vai preponderar sobre a do Tribunal Inferior. Não serão exigidas custas processuais no IRDR, até porque, novamente, é uma discussão em abstrato, do direito em abstrato, tá? A parte apenas provoca, mas aquilo ali vai alcançar todos os envolvidos naqueles processos repetitivos e aqueles que ainda sequer, né, ou que ainda virão a ajuizar as ações repetitivas. O pedido de instauração será dirigido ao presidente do tribunal, por quem? Pelo juiz ou pelo relator, por ofício, pelas partes por petição e pelo MP, Ministério Público, pela Defensoria Pública, por petição. E seja por ofício, seja por petição, né, o ofício ou a petição está acompanhado dos documentos necessários à demonstração do preenchimento dos pressupostos para a instauração do incidente. Então, provavelmente eu vou ter que tirar cópia de várias petições iniciais ou pegar certidões nas varas, né, certidões de objeto da ação, mostrar que há uma multiplicidade de ações que têm o mesmo tema, mesma controvérsia unicamente de direito, que tem um risco à segurança jurídica e que tem um risco risco à segurança jurídica e à isonomia, né? Julgamento caberá ao órgão indicado pelo regimento interno, a gente já falou disso, né? Dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do tribunal, pode ser Câmara, pode ser turma, pode ser conselho especial, depende do que o regimento interno dispuser. Esse órgão ele vai fixar a tese jurídica e, ao mesmo tempo, julgar o recurso, ou a remessa necessária, ou o processo de competência originária, de onde se originou o incidente, tá? Isso aqui também é um dispositivo que a gente tem idêntico a ele no incidente de assunção de competência, né? Usa exatamente essas expressões aqui: recurso, remessa necessária ou processo de competência originária. A instauração e o julgamento do incidente serão sucedidos da mais ampla e específica divulgação e publicidade por meio de registro eletrônico no CNJ. A ideia, né? Então, se é um TRF como o da primeira região, que tem várias sessões, mais da metade do Brasil, quase a metade do Brasil de sessões judiciárias, em termos de estado, para fazer com que aquele entendimento ali, que foi provocado por um juiz da seção judiciária lá de Rondônia, ou de Porto Velho, não sei qual seria a denominação, vai ser divulgado pelo CNJ para que todos os juízes federais tomem conhecimento disso, já tem uma orientação, né? Vai alcançar os juízes da primeira região, mas serve como uma orientação para os demais. Os tribunais vão manter um banco eletrônico de dados atualizados, com informações específicas sobre questões de direito submetidas ao incidente, comunicando imediatamente ao CNJ para inclusão naquele cadastro e para possibilitar a identificação dos processos abrangidos pela decisão do incidente. O registro eletrônico das teses jurídicas conterá, no mínimo, os fundamentos determinantes da decisão e os dispositivos normativos a ela relacionados. Até porque a gente precisa desses fundamentos determinantes da decisão e quais os dispositivos que se relacionam para evitar que amanhã eu entre com uma ação e eu não quero a aplicação desse entendimento que saiu do IRDR, porque meu caso é diferente, para eu fazer o juízo de distinção, dizer, o fundamento determinante lá daquela decisão do IRDR é esse aqui,
O meu caso é outro, o dispositivo que é aplicável àquela hipótese é o A, o dispositivo aplicável à minha hipótese é o B, tá? Aplica-se o mesmo procedimento ao julgamento de recursos repetitivos e da repercussão geral em recurso extraordinário. Que procedimento? Estou falando desse procedimento do CNJ, cadastro do CNJ, identificação para facilitar a pesquisa. Então, tudo isso aqui que o novo CPC trouxe regulamentando o IRDR, a gente vai passar a ter, né? Porque o código é recente, passar a ter também para o repetitivo, do RESP ou RE, e para a repercussão geral também, que tem aquela própria ideia de repercussão geral, né? Que vai alcançar diversos processos sobre o mesmo tema. Tá? Após a distribuição, o órgão colegiado competente para julgar o incidente procederá ao seu juízo de admissibilidade, considerando a presença daqueles pressupostos que a gente já comentou. Admitido o incidente, o que o relator fará e o que ele poderá fazer, né? Suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, no Estado TJ, na região TRF, conforme o caso. Poderá requisitar informações a órgãos em cujo juízo tramita processo no qual se discute o objeto do incidente, que as prestarão no prazo de 15 dias. Então, são aos órgãos, os juízos, né? No meu exemplo lá do concurso público, eu falei para vocês um exemplo no Distrito Federal, que tem 8 varas de fazenda pública. Então, instaurou lá um incidente, o relator pode requisitar informações a todos os 8 juízes. Vai intimar o Ministério Público, dando prazo de 15 dias para ele se manifestar. Vai comunicar, né, todos os órgãos jurisdicionais que estão ali subordinados a ele sobre essa suspensão dos processos. Durante a suspensão, o pedido de tutela de urgência deverá ser dirigido ao juiz onde tramita o processo suspenso, que é para também você não ficar sufocando lá o tribunal com centenas de pedidos de urgência, até porque a matéria de urgência, o tribunal foi provocado no IRDR para discutir uma matéria de direito. A tutela de urgência, você vai ter que demonstrar um periculo in mora, e esse periculo in mora, ele trabalha com uma situação concreta, uma situação fática, e o juiz é que está ali próximo da situação fática, tá? O incidente será julgado no prazo de 1 ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvem réu preso e os pedidos de habeas corpus. Superado esse prazo de 1 ano, cessa a suspensão dos processos, salvo decisão fundamentada do relator em sentido contrário. Então é possível o relator prorrogar, mas ele vai ter que fundamentar. Também cessa a suspensão se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. Então, proferiu a decisão no incidente, vai ser publicado o acórdão, aí a gente tem a possibilidade de recorrer, né? Recorrer da decisão do IRDR, ou por via do especial ou do extraordinário. Se ainda tiver pendente essa discussão, permanece a suspensão. Agora, se não houver a interposição desses recursos, o que vai acontecer? Aquela discussão do IRDR vai transitar em julgado, vai precluir para esses recursos e aí a suspensão dos processos cessa. Visando a garantia da segurança jurídica, qualquer dos legitimados poderá requerer ao tribunal competente para conhecer do recurso extraordinário ou especial a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional que versem sobre a questão objeto do incidente já instaurado. Pega aí o exemplo que eu dei do concurso público, só que agora não é um concurso público lá do Distrito Federal, é um concurso público federal, de órgão da União. E aí, esse IRDR foi instaurado do TRF da primeira região, que vai cobrir aí Distrito Federal, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Rondônia, Roraima, Amapá, Pará, Amazonas, Bahia, Minas Gerais, Maranhão e Piauí. E aí, primeira região. Só que se é um concurso federal, não adianta nada o TRF suspender os processos, né, das sessões judiciárias ligadas ao TRF da primeira região
e ter lá decisões na 5ª região, na 4ª região, na 3ª região, na 2ª região. Mas o presidente do TRF1 não tem poder, não tem competência para determinar a suspensão de processos em sessões judiciárias que não estão ligadas ao TRF da 1ª região. Então, qualquer legitimado pode requerer ao STJ, por exemplo, se a matéria for de direito federal, né, que seria o tribunal competente para conhecer do recurso especial, ou ao Supremo, que seria o tribunal competente para conhecer do recurso extraordinário, a suspensão de todos os processos no território nacional que versem sobre a mesma questão. Tá? Independentemente dos limites da competência territorial, a parte no processo em curso no qual se discuta a mesma questão objeto do incidente é legitimada para requerer essa providência. O relator vai ouvir as partes, os demais interessados, inclusive pessoas, órgãos e entidades com interesse na controvérsia, que no prazo comum de 15 dias poderão requerer a juntada de documentos, bem como as diligências necessárias para elucidação da questão de direito controvertida. Em seguida, o Ministério Público se manifesta no mesmo prazo de 15 dias. Para instruir o incidente, o relator poderá designar data para uma audiência pública, né? Isso é importante para poder ouvir depoimento de pessoas com experiência e conhecimento na matéria. É um procedimento, a realização de audiências públicas pelo Poder Judiciário, audiência pública sempre foi coisa de Poder Executivo e Legislativo, né? Mas estamos numa democracia, numa república, uma república democrática, um Estado democrático de direito, a participação, né, da sociedade, daqueles interessados, que serão de alguma forma atingidos pelos reflexos de uma decisão judicial, também é necessária. Então, passa a permitir a audiência pública. O próprio Supremo Tribunal Federal, alguns relatores já realizaram, acho que foi, salvo engano, o ministro Aires Brito, que fez a primeira audiência pública no Supremo para discutir determinadas temáticas. Concluídas as diligências, o relator solicitará dia para o julgamento do incidente. No julgamento do incidente, vai se observar a seguinte ordem: exposição do objeto, e aí poderão sustentar suas razões sucessivamente o autor e o réu do processo originário, o Ministério Público, pelo prazo de 30 minutos, sucessivamente, cada um com 30 minutos. Nossa, é muito tempo? Mas a gente está falando de uma discussão que vai transcender, né? Então o tema tem que ser amplamente debatido. Os demais interessados, aí sim, no prazo de 30 minutos, divididos entre todos. 30 minutos para quantos interessados? Todo mundo. Você tem 30 interessados, 1 minuto para cada um. A não ser que eles façam algum acordo entre eles, como ocorre lá com a figura do litisconsórcio nas alegações finais, nos debates orais, né, na audiência de instrução. Sendo exigida a inscrição com 2 dias de antecedência. Aqui é regra específica, né? Quando a gente pega o código e vê lá da ordem dos processos no tribunal, vocês veem lá que a sustentação oral do advogado e tal, ela pode ser solicitada até o momento do julgamento, mas aqui é uma regra específica, porque a gente está lidando, né, com um número expressivo de sujeitos interessados. Considerando o número de inscritos, o prazo pode ser ampliado, isso fica a critério do Judiciário. O conteúdo do acordo abrangerá a análise de todos os fundamentos suscitados concernentes à tese jurídica discutida, sejam favoráveis ou contrários. Tem que falar de todos os argumentos, porque se não houvesse RDR, cada juiz analisaria um argumento, em algum momento todos os argumentos acabariam sendo apreciados quando o STJ fosse chamado a se pronunciar lá em sede de recurso especial repetitivo ou o Supremo em sede de recurso extraordinário repetitivo. Então, tem que ter pronunciamento acerca de todos os requisitos, favoráveis e contrários. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive aqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo estado ou região. E aos casos futuros que versarem sobre idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo na hipótese de revisão, né, do entendimento, que seria o juízo de superação. Tá? Não observada a tese,
adotada no incidente, caberá reclamação. Aí, isso aí também na aula de reclamação, tá lá, a gente discute essa hipótese, né, de ajuizamento da reclamação. Se o incidente tiver por objeto questão relativa à prestação de serviço concedido, permitido ou autorizado, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ente ou agência reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação por parte dos entes sujeitos à regulação da tese adotada. Tá? Então, vamos supor que uma discussão lá, que a ANAC, por exemplo, a Agência Nacional de Aviação Civil, ou a NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, estão discutindo uma questão acerca da regulação, e aí há o IRDR, e aí depois é proferida a decisão, eles vão ser comunicados, e além deles, aqueles, né, que são fiscalizados. Tá? Então, ao ente ou à agência reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação por parte dos entes sujeitos à regulação. Então, aqueles que estão sujeitos à regulação, que é feita pela agência reguladora, vão passar a sofrer os efeitos desse entendimento. Então, comunica todos os entes reguladores e eles, óbvio, que vão acabar comunicando também os demais sujeitos. A revisão da tese vai ser feita no mesmo tribunal, de ofício ou mediante requerimento dos legitimados. Do julgamento do mérito cabe recurso extraordinário em matéria constitucional ou especial em matéria de lei federal, conforme o caso. O recurso tem efeito suspensivo, olha isso, é uma exceção, né? O recurso especial e o recurso extraordinário, naturalmente, não tem efeito suspensivo, só devolutivo. Mas aqui a gente está tentando dar um tratamento único, uniforme, né, para demandas repetitivas. Então, a justificativa da suspensão lá embaixo é a mesma da suspensão do recurso. Tá? Então, o recurso tem efeito suspensivo e, além disso, se for recurso extraordinário, eu não preciso nem demonstrar repercussão geral, porque se já foi estabelecido um incidente de resolução de demandas repetitivas, só o fato de serem demandas repetitivas já gera uma presunção de repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida. Tá? Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo Supremo ou pelo STJ será aplicada no território nacional a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito. E é isso que a gente tem aqui para tratar sobre o incidente de resolução de demandas repetitivas, ou o IRDR, e no nosso material escrito a gente avança, né, trabalha o que é necessário para fixar, para compreender, e avança um pouco mais em discussões que não constam do texto da lei. A gente se encontra na próxima aula. Até lá!